Quem nunca ouviu falar que o valor da pensão é definido em 30% em cima do salário? Isso é um grande mito que corre por aí, pois o valor da pensão, acredite, depende dos dois lados, tanto de quem irá receber quanto de quem irá efetuar o pagamento. Quando o juiz vai fixar um valor de uma pensão alimentícia, ele verifica aquilo que a gente chama de binômio necessidade-possibilidade, porque não adianta fixar um valor de pensão muito alto se a pessoa responsável pelo pagamento da pensão não tem condições de pagar. Então é verificado necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga. Não adianta, por exemplo, fixar 30% sobre o valor de uma pensão se a pessoa que vai pagar não tem condições de pagar essa pensão. Imagina, por exemplo, alguém que já tenha uma pensão alimentícia, já tem uma obrigação alimentar com outra criança. Se você fixa ali 30% para uma, 30% para outra, você acaba estrangulando quem vai pagar essa pensão. Anualmente é feito reajuste do salário mínimo. Consequentemente, o valor que havia sido estipulado também sofrerá este aumento devido à porcentagem fixada. Quando a pensão alimentícia é fixada em porcentagem, você vai considerar sempre a mesma base de cálculo. Então não há uma alteração. Você aplica, por exemplo, se a pensão alimentícia é fixada em porcentagem, o que é importante para poder garantir o poder de compra desse valor, o que nós temos? Nós temos a alteração apenas na base de cálculo, né? O valor que vai ser garantido, se é 10, se é 15, 20 ou 30%, ele vai ser aplicado sobre essa nova base de cálculo. Ainda possui casos que, ao invés de ter a fixação da porcentagem, ocorre o pagamento fixo de um valor determinado mensalmente. Esses casos não são recomendados porque há vamos dizer assim, uma perda no poder de compra desse valor dessa pensão. Então é importante que sempre ou fixa a pensão alimentícia em salários mínimos, correspondente a uma porcentagem do salário mínimo, ou então uma porcentagem, né, sobre o valor da renda da pessoa que oferece os alimentos. O não pagamento da pensão alimentícia pode gerar grandes transtornos na justiça, por parte daquele que deixou de cumprir o seu débito. É a única dívida civil, de natureza civil, no Brasil, que gera possibilidade de prisão de quem deveria pagar os alimentos e não pagou. Então, se a pessoa deve pagar os alimentos, chegou no dia de pagar, não pagou, é importante que a pessoa que é credora desses alimentos proponha uma ação de execução da pensão alimentícia. E se a pessoa não pagar no prazo que o juiz determinar que ele pague, ele pode ser, inclusive, preso.